Olá, bom dia. Começando aqui o webinar. Já temos três na sala aqui. Quem que está aí? Só para eu saber. Eu conversei com todos menos um ainda, que é o Gustavo. Quem que já está aqui? Ah, já somos cinco agora. Carlos, mas tudo bem? Como é que você está, Carlos? Bom dia. Já temos mais algum já pessoal chegando. Só para a gente iniciar o processo, esperar chegar um pouco mais. Eliseu, como é que você está, Eliseu? Bom dia. Bom dia, Gustavo, exatamente, Gustavo, você eu vou falar daqui a pouco, né? Terminando aqui a gente conversa. Maravilha. E tem mais alguém aí? Tudo bem, tudo bem. Adriana, como é que tá, Adriana? Bom dia. Tem algumas pessoas que já me avisaram que iam chegar mais tarde. Depois eu vou até falar os nomes de todos aqui para a gente também vocês irem se conhecendo um pouco. Bom, vamos começar. Talvez algumas pessoas cheguem agora, vão chegando aos poucos. Algumas já me avisaram. A Ivete falou que não ia poder, o Vinícius também. Deixa eu só puxar aqui a minha colinha. A Diana está aí, né? A Esther deve estar para chegar. O grupo é de 14 pessoas, 13 pessoas. E eu vou comentar porque, enfim, a gente vai, sempre que possível, eu vou tentar colocar referências de das próprias iniciativas que estão sendo desenvolvidas, que eu estou fazendo no individual, né? Então tá a Adriana, como eu falei, a Ana Esther, o Carlos, temos dois Carlos, o Carlos Pereira é do Uruguai, ele fala um portunhol, não sei se ele já chegou, mas se vira bastante bem, morou aqui. Temos o Eliseu, que está aqui, né? O Gustavo, então, o único que falta conversar, as entrevistas já fiz com todos os demais, só estou o Gustavo com você terminando aqui. A Ivete, que eu falei que ela falou que não vai poder vir agora. Júlio, do IPAFRO também. Júlio, não sei se está aqui ou não, mas enfim, super trabalho bacana também. A Melissa, que não lembro o que ela falou, se ela vinha ou não, mas enfim, também já falei com a Melissa também. A Mirna, falei com ela ontem, da Américas Amigas. A Priscila, da Rede IVG, que eu acho que ela me disse ontem que sim, que viria. E quem mais que falta falar aqui? A Vanderly, também tive com ela. Eu não lembro também se ela falou se estaria agora ou não. E o Vinícius, que eu falei que realmente ele está viajando, ele não poderia vir. Então, bom, vamos aguardando, as pessoas vão chegando aí. Enquanto isso, fazendo as pequenas introduções, né? O que eu estou fazendo nessas conversas, no que eu fiz, né, nessas conversas individuais, tem o principal objetivo de bom, evidentemente que tem, por um lado, o individual ele é muito bom, porque né, tem essa conversa direta conosco, todos vocês tiveram, menos o Gustavo, como eu comentei, e o coletivo tem a vantagem justamente dessa troca de experiências. Então, o meu intuito, e eu já fiz algumas vezes, é muito menos eu ficar falando sobre teorias de como deveria ser feito, quer dizer, eu vou acabar falando isso, mas eu vou falar isso a partir das experiências e das conversas que a gente teve individualmente, dos desafios que cada um de vocês tem. Então, ou seja, que isso possa justamente contribuir, né, uns e outros, inspirando, enfim. E eu peço então que por isso, inclusive, vocês fiquem à vontade de usar o chat, façam perguntas, conversem, né? Fiquem à vontade nesse sentido. Eu acho que é bem importante que a gente possa usar essa ferramenta. Existem até outras ferramentas, e eu até uso, ou seja, eu participo de outras iniciativas que usam essa ferramenta, que chama Zoom, que tem, na verdade, as câmeras de todos, que é muito legal, porque, enfim, aí está todo mundo conversando, se vendo, né? E eu confesso que eu não tive tempo hábil de poder testar essa ferramenta para poder me sentir à vontade de passar para vocês. Se eu ver que a gente consegue, eu consigo fazer isso até o próximo webinar, que é daqui a 15 dias, eu prometo que a gente faz nesse outro modelo que tem essa vantagem, né? Todo mundo vê as carinhas uns dos outros, acho que é bacana por esse lado também e pode ser mais produtivo. Mas, de qualquer forma, se não for pelo Zoom, chama Zoom essa plataforma. Se não for pelo Zoom, aqui eu já domino já há bastante tempo, já utilizo esse modelo há bastante tempo e ele já grava automático, já tem várias coisas que eu fui me acomodando nesse modelo, né? Mas confesso que o outro acaba sendo melhor mesmo. Mas enfim, então o que eu estava dizendo,
O Júlio está aí, legal, Júlio, bem-vindo. Bom dia para você. Ana também, ótimo, Ana. Acho que estamos quase todos que confirmaram que viram já estão aqui, maravilha. Então, como eu ia dizendo, já avisei também cada um de vocês, a gente tem esse momento individual que a gente já fez, e um outro momento individual final. O momento final, ele é uma lapidação já final, ou seja, é vocês já mostrando o plano individual para mim, nessa nossa conversa individual, para que a gente dê os últimos retoques. Então, o processo maior, não contem com esse final, com esse encontro final para tirar dúvidas. O encontro final é um pouco para avaliar o processo e, evidentemente, eu não vou avaliar, dar uma nota e ir embora. A gente vai avaliar, vai ver o processo e vai corrigir e ajustar coisas. Então, o que eu comentei com cada um de vocês, eu repito aqui coletivamente, que fiquem muito à vontade também para mandar e-mails, tirar dúvida, não esperem um outro momento para isso, não precisa esperar o próximo webinar para tirar dúvida via chat. Ou seja, eu funciono muito bem com e-mail, eu sou um pouco... Hoje em dia todo mundo de WhatsApps e Facebooks da vida, né? Eu tenho Facebook também, tenho WhatsApp, mas eu ainda sou muito do e-mail para trocar informação, né? Fica o registro se eu respondi ou não respondi. Então fiquem à vontade de me tirar perguntarem o que vocês quiserem sobre o e-mail. E se a gente vê que existe uma necessidade também, fazer mais uma individual para ajustar alguma coisa, também estamos muito abertos a isso. Isso não precisa ser rígido nesse sentido. As conversas que eu tive com todos vocês me mostraram que, a princípio, essa quantidade está boa, mas se for necessário, a gente faz mais. Ok? Bom, hoje, como eu falei para alguns... Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Sim, estou esquecendo de falar um outro detalhe, que é o que vocês têm também lá no sistema do Hotmart, ou seja, que vocês se cadastraram e estão lá disponíveis. Lá existe também um sistema de comentários, mas ele tem um problema que ele não me avisa quando o comentário chega. Então eu, quando vou de tempos em tempos ver lá, aí sim que eu vejo que tem comentários sem responder. Então por isso que eu digo que, se vocês tiverem uma dúvida mais urgente, alguma questão, manda e-mail, que eu acho que é melhor mesmo. As aulas que estão colocadas lá, eu separei 7 aulas minhas que falam das fontes de financiamento, elas são bastante amplas para se falar sobre cada fonte, mas para quem tem alguma dúvida ou uma melhoria de performance com 2 ou 3 questões específicas. Mas eu tenho um monte de outras aulas já pré-gravadas, e posso até gravar algumas se for o caso, para alguma questão que possa surgir nessas nossas conversas. E aí, então, sendo isso, eu gravo, mando para lá, fica registrado lá. O acesso àquilo é eterno para vocês, ou seja, aquelas aulas, as gravações desses webinars vão ficar lá para sempre. Então, se a gente perceber, se eu sentir que ficou faltando uma determinada informação, que é bom que fique o registro, ou se eu tiver essa aula já pronta, eu publico lá também, fica somatório, ou se for perceber que existe uma necessidade de adicionar, de falar mais sobre isso, eu coloco lá também sem problema, e aviso vocês por e-mail sobre isso. Então, falei das dicas, das aulas adicionadas e da gravação desses webinars. Ou seja, então, este webinar e os próximos 3, assim que terminar, o sistema já me gera uma gravação, né, já fica o replay, e eu vou publicar na área de membros. Tem também como chegar para vocês por e-mail. Eu vou ver se eu configuro. O ruim desse modelo por e-mail do próprio webinar é que você não consegue passando para frente ou para trás. Então, enfim, também vai ficar disponível por e-mail, vai chegar, mas lá no sistema da área de membros você vai ter acesso, passa para frente, assiste de tempos em tempos, como você preferir. E eu acho que, então, dessas explicações do sistema, tem alguém aqui tem alguma dúvida sobre a área de membros lá, o sistema? Entraram? Eu vi que tinha, até a última vez que eu vi, tinha algumas pessoas que não tinham entrado ainda naquela área. Às vezes o código de acesso também vai parar no spam, enfim. Então eu lembro que o Carlos Massa, o Carlos Uruguai, não tinha entrado ainda. O Gustavo, não sei se deu tempo ou não, porque ele fez esse processo mais recentemente. A Ivete também não, e o Vinícius também. Na verdade, quem não tinha entrado era mais quem estava viajando. Imagino que os outros tenham entrado, então. E qualquer dúvida também de sistema, me falem. Se for dúvida técnica, ou seja, me refiro ao sistema em si, né, não está funcionando alguma coisa e tal, aí o próprio sistema do Hotmart. Alguma questão concreta de conteúdo, pode ficar à vontade, que eu sugiro que vocês me mandem por e-mail a informação, mais do que deixar o comentário, porque eu também respondo, mas corro o risco de passar uns dias sem eu acessar aquele processo.
Ah, o Carlos falou que já entrou também. Legal, Carlos Mas. Olha lá que português perfeito do Carlos. Muito bom. Muito bem, Carlos. Ah, não, o Carlos Mas não é. É que eu sempre confundo, né? São dois Carlos. O Carlos brasileiro é que tem esse Mas espanhol, né? Então, existe essa diferença, é verdade. O Carlos aqui, esse Carlos é o que mora em Anápolis, né, Carlos? Fez um trabalho muito legal aí, depois ele conta também, um trabalho muito bacana. Bom, vamos então começar. Eu acho que aproveitar esse momento aqui estamos, acho que quase todos os que diziam que viriam, então os outros vão assistir a gravação mesmo. O caso continuado, é isso mesmo. Então, volto a dizer, fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu tenho uma sequência aqui de falas que eu quero fazer com vocês. É uma sequência muito prática. Efetivamente, vocês vão sair daqui com um exercício para fazer, muito prático. O que eu coloquei foi um exercício que cabe a todos, né? Eu sei que cada um tem suas peculiaridades, mas vocês vão perceber como este encaixe, esse esboço de plano que a gente vai fazer hoje, ou seja, hoje a gente já vai sair com um esboço de plano, e vocês vão perceber o simples que é isso dentro desse modelo, e depois cada um vai ter a sua variação, né? Então, o plano de captação, para começar do começo, né, ou seja, ele muito para alguns acaba virando um grande bicho de sete cabeças, né, uma questão complexa. A gente muitas vezes associa com a dificuldade ou a complexidade que tem um plano ou um planejamento estratégico. Eu diria que efetivamente um planejamento estratégico ele é uma coisa mais complexa porque existe um conjunto de coisas a se pensar, contextualizar, definir, né? Ele tem um prazo maior, ou seja, você faz planos estratégicos de 3, 5 anos, 4 anos, em alguns casos, enfim. Mas o plano de captação, ele é basicamente a concretização em dinheiro do que você disse que ia fazer no planejamento estratégico, por um ano. Então, vamos imaginar que a gente tem um planejamento estratégico de uma organização para próximos 3 anos. Desse planejamento estratégico, você separa o plano de ação para o próximo ano, vamos supor agora 2019, e esse plano de ação ele tem um custo, ou seja, eu preciso, para fazer essas coisas que eu disse que ia fazer, eu preciso de dinheiro. O plano de captação ele é simplesmente a concretização, ou seja, as ações que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro para o plano de ação, que está atrelado ao planejamento estratégico. Bom, por que eu digo tudo isso? Porque muitas organizações fazem um planejamento estratégico não tão estratégico, né, ou não tão pensado, e acaba acontecendo que depois acaba sobrando toda a responsabilidade de tudo para o plano de captação. Eu digo que o plano de captação é uma coisa muito simples mesmo, muito simplória, porque ela está atrelada, o plano está atrelado a um conjunto de ações previamente definidos. Então, e eu que conversei com alguns, sei, então, existem organizações aqui do grupo que, antes mesmo de pensar nesse plano de captação, poderiam definir algumas ideias macro, ideias-chave, que teriam a ver com com planejamento estratégico, né? Então, não sei se nessa explicação ficou mais confuso ainda do que menos, mas seria um pouco para imaginar, né, como exemplos que vamos pegar um exemplo concreto meu, né? Ou seja, eu, por exemplo, há muitos anos eu sabia que eu viria aqui para Barcelona. Há muitos anos eu tinha esse plano, eu não sabia como eu faria, mas nem como eu ia definir estrategicamente isso, mas eu sabia que viria. Então, uma premissa, uma missão, uma visão de futuro era eu ir para a Espanha, né? Fazia 15 anos já que eu já sabia disso. Quando foi chegando mais perto, há uns 3 anos antes, eu comecei a efetivamente definir esse planejamento. Como é que eu vou para a Espanha, como é que eu vou morar em Barcelona, que coisas eu preciso fazer, quais são as atividades que eu preciso fazer, né, para isso. E concretamente, eu preciso saber também uma questão objetiva, que é como é que eu ia conseguir dinheiro para fazer isso. Não é só o dinheiro de comprar passagem, mas como é que eu ia sobreviver, né, na Espanha logo depois disso. Então é um exemplo meio caseiro, né, meio individual, mas é para a gente entender, né, que você pode conseguir dinheiro para qualquer coisa, você pode conseguir dinheiro para uma coisa objetiva. Você pode conseguir dinheiro para comprar alguma coisa, como por exemplo seria comprar uma passagem para vir, ou você pode pensar e definir modelos que você vai continuar vivendo, você vai conseguir uma estratégia para continuar recursos. Então, é como pensar, né, indo para a linha de novo de doações, que eu posso ter uma doação avulsa, né, ou seja, então vou lá numa empresa e ela me dá 50 mil reais, e é uma coisa, é como comprar uma passagem para a Espanha, ou eu posso criar uma costura, um conjunto de doadores que me doam regularmente, de forma recorrente, o que faz com que me garanta
uma sobrevivência de mais longo prazo. Não é que tem um certo e um errado. É claro que o recorrente é melhor porque gera essa situação, mas ele também é mais trabalhoso, né? Eu acho que, de novo, também o exemplo ficou mais confuso do que ajudou, mas indo direto ao ponto do plano de captação, o que a gente tem que tratar objetivamente, né? É como que eu me financio por este ano. Eu não quero definir, poder até definir estratégias de captação para os próximos anos, pode-se fazer isso, para algumas organizações a gente faz esse trabalho, mas muito objetivamente, e é o nosso objetivo aqui nesses 50 dias que a gente tem pela frente, como que eu me viabilizo, como é que eu financio o meu custeio, né, para este ano. Esse é o nosso trabalho. Dia 30 de março você vai ter um plano de captação bem pensado, bem estruturado para conseguir os recursos deste ano. E ele só vai comprovar que ele é bom se ao final do ano de fato você conseguiu. E é nisso que eu quero te ajudar. Simplesmente poderia te passar um papel e dizer, vai aí, né? Entrega o produto plano de captação e pronto. Mas a gente vai torcer e vamos ter muito trabalho para fazer, vocês vão ter muito trabalho aí para que de fato o plano te ajude, né, a concretizar esse dinheiro. Bom, então, feito esse referencial, né, essa ideia de plano, uma coisa que eu percebo, e também vários de vocês com quem eu conversei, eu percebi que existe um abismo quase entre qual que é a minha realidade e o sonho, né? Então, vários de vocês tinham muito mais intenção de fazer alguma coisa nova, buscar um recurso novo, não porque é novo, mas porque é o que está na cabeça, então vamos atrás disso e tal. E eu preciso, nesse aspecto, apesar de eu ser bastante ousado, fazer coisas bastante diferentes, né, nesse momento de definição de plano, eu sou muito conservador. Este primeiro momento. Ou seja, o que eu quero dizer com conservador? Ou seja, você não vai ir muito longe do que você fez o ano passado. Você pode duplicar o teu orçamento se você quiser, mas são raros os casos que isso acontece. Você pode até quintuplicar. Pode fazer muito mais do que isso. Mas não é esse o jogo. Um bom plano não tem essa ousadia de promover isso, porque é uma espécie de tudo ou nada, né? Eu faço um plano lindo dizendo que eu vou passar de 100 mil reais para 1 milhão de reais até o final do ano, fica lindo no papel, fica ousado, bacana, mas aí vem uma grande chance de frustração ao final do ano e dizer não consegui 800 mil, ó que ruim. E pensem bem, né? Se você passou de 100 para 800, não é nem um pouco ruim, mas a ideia, né, de colocar uma coisa tão ampla de 1 milhão, esses 800 parecem pouco. Então, até por isso, até pelo psicológico da coisa, eu digo que um plano tem que ser bastante conservador para que as surpresas possam vir e te animem a conseguir mais dinheiro. Ou seja, então, é melhor que você diga, não, eu quero mudar de 100 para 150 e o que você conseguiu foi 200. Nossa, foi lindo, você está super feliz, você dobrou o que você imaginava, né, 50% a mais do que você imaginava, né, e muito abaixo daqueles 800 no outro exemplo. Mas porque o psicológico te ajudou nisso. Você fez uma proposta conservadora, essa proposta ela financia, paga as contas, e veio a mais, lindo, porque aí você pega esse dinheiro a mais e aplica num fundo, deixa rendendo para situações de emergência, enfim. Então, de novo, vamos desenhar um plano que neste momento de esboço, eu posso até ser usado no processo, né? Ou seja, nas próximas semanas eu deixo de ser conservador para ser usado, mas eu começo conservador. Então, qual que é a primeira lição que eu pedi também a vocês, e reforço o pedido agora, porque agora é uma lição de casa oficial, ou seja, agora é para nota, né, como dizia na escola, ou seja, a lição de casa agora é para nota, ou seja, busquem um dado preciso de quanto foi o captado, quanto foi mais do que quanto o captado, quanto foi o orçamento da organização ano passado. Na exatidão. Mas eu não tenho, porque eu preciso ver, tinha pessoas, eu preciso falar com o diretor, eu preciso ver com o contador, enfim, ok. Vejam, e se ele não te der uma resposta precisa, que ele te dê uma resposta imprecisa. Alguma resposta a gente precisa ter aproximada, né? Então, esse dado é muito importante, porque vamos supor que seja 100 o número, né? É 100. Ok. Esse 100 é a base do que eu vou trabalhar para este ano. Eu não vou trabalhar, foi 100 em 2018 e agora vai virar 1 milhão em 2019, como eu falei. Então, só 100. A minha sugestão, bem conservadora, para alguns é ousado, dependendo, mas para mim é conservadora, é que eu vou transformar 100 em 120. Isso é já um começo, né?
É um começo de uma proposta que a gente precisa trabalhar. Então, se era 100, eu vou atrás de 120. Mas eu ainda estou na superfície da discussão, né? Porque vamos supor que esses 100 que você tem, eles são de um convênio, por exemplo. Todo o dinheiro que a organização... Não tem nenhuma nesse caso que eu me lembre, só dinheiro de convênio. Mas tem uma que é a grande parte do recurso de uma empresa, né? A da Ana, que eu acho que ela está aí, a Ana está aqui, né? Então, esse processo, por exemplo, eu preciso de fato... tem situações onde eu não consigo aumentar esse convênio. Então, como é que eu aumento esses 20? Aí começa a problematização. Bom, então, no mínimo, eu tenho que garantir que esse convênio exista, para garantir que esses 100, que é 100 passa a ser 100, e eu vou ter que ir atrás dos outros 20. Não significa só ir atrás dos outros 20, porque eu corro o risco de perder esses 100. É o caso que eu falei da Ana. Então, é uma empresa que já disse objetivamente que ela vai dar dinheiro esse ano, mas ano que vem não. Então, eu tenho que fazer uma substituição, né, desse processo. Para quê? Para manter, no mínimo, o mesmo orçamento que eu tinha esse ano. Então, eu sei que a gente tem também na nossa turma aqui grupos, pessoas e organizações de variados tamanhos e exemplos, né? Tem algumas coisas, talvez o que eu vou falar em alguns momentos ele seja muito básico, mas é importante essa reflexão, em alguns casos a gente voltar 2 passos atrás para entender esse básico, para entender como é que a gente avança quanto a isso. Porque tem organizações que já têm um histórico de um trabalho, de um financiamento, de busca de recursos concretas, fontes de financiamento, e querem justamente melhorar a performance aí. Ótimo. Então, esse é justamente o momento onde eu posso, neste primeiro momento, pensar em melhorar a performance de cada uma das fontes. Então, eu comecei nesse exemplo, né, uma organização que tem um convênio e mais nada. Tão grave quanto ter uma situação como essa, grave, né, ou seja, o mais grave de tudo não é essa situação. O mais grave é que, se essa organização, se esse convênio acabar, a organização literalmente fecha, né? Então, a minha sugestão, e aí vem a segunda característica dessa lição de casa, né? Então, a primeira lição de casa, olhar o orçamento de 2018 e colocar, este é o número-chave, né? A segunda, dentro disso, já buscar 20% no mínimo, depois a gente vai alterar e lapidar, cada organização vai ter o seu modelo, mas começar com uma primeira leva, que é 20% a mais do que o ano passado. Isso é como base do plano. Disso para mais, vamos trabalhar, mas neste momento pensar em um acréscimo em 20 e o que gera já na sua cabeça de como é que eu vou buscar. Em paralelo com isso, observar se desses 100 ou 120 que eu tenho, que eu quero definir agora para este ano, se eu consigo, como eu falei, que cada um deles possa aumentar 20% de uma forma igualitária, ou se não. O convênio não consigo aumentar 20%, porque é um dinheiro lá que vai no mínimo aumentar 5% de acordo com o IGPM, sei lá. Então significa que alguma outra fonte eu vou ter que aumentar 40%. Então você começa a fazer contas a partir dessa realidade que são as fontes diferentes que você tem. Um dado importante, e aí ele é mais importante até, ninguém acredita muito nisso quando eu falo, né? Mas ele é mais importante do que a própria meta final de resultado, é a redução de dependências que você tenha de alguma das fontes, né? Então, é mais importante eu diminuir a dependência que eu tenho de um convênio ou de uma empresa do que aumentar esses 20% que eu falei. Porque é o que eu falo, ou seja, eu tenho que reduzir, ou seja, no melhor dos mundos, o ideal seria que eu tivesse, no mínimo, 3 fontes diferentes, onde cada uma delas corresponde a 33%. Se eu tenho isso, se eu perder uma fonte, do nada, do dia para a noite, perdi uma fonte, convênio que acabou, não tenho mais, eu sobrevivo ainda. São 66% dos recursos que eu preciso para a minha organização, vou ter que enxugar um pouco, né, diminuir aqui, talvez demitir alguém, fazer custos a menos, mas eu sobrevivo. Então, o horizonte maior, além de, mais do que o crescimento em si, que também é bom e também é importante, mas antes mesmo dele, vem a ideia de eu reduzir dependência de fontes que são superiores a 33, superiores a 40, tem casos de organizações que são 90% dependentes de uma fonte. Então, a segunda lição de casa, na sequência da primeira lição, ou seja, a primeira parte dessa lição que é quanto que eu tive em 2018, vamos fazer um aumento de 20% padrão, ou seja, igual, né, numa linha reta. E segunda questão é, das fontes existentes, que tipo de trabalho eu posso fazer, pretendo fazer, que reduza a minha dependência da fonte principal.
seja ela qual for, se é governo, se é empresa, mas que reduza a dependência. Então, isso que eu estou dizendo, e é um exercício de guardanapo de boteco, né? Ou seja, fazer a conta lá na caneta de forma muito simplificada, ele resolve a sua angústia inicial que provavelmente você tem agora, que é o que eu faço, por onde eu começo, o que eu faço. Bom, você vai começar por algo muito simples, né? Você vai começar por algo que é, lá atrás, eu tenho um dado, né, ou seja, como é que foi o ano passado, e eu tenho como objetivo agora aumentar 20% né, ou seja, até mais importante, redução de dependência para ampliar a diversificação de fontes, ou seja, para ampliar essa ideia de diversificação. As organizações às vezes acham que diversificação de fontes basta com que eu vá criando novidades, né, uma atrás da outra. Ela é boa, mas se eu tenho, como é o caso, por exemplo, né, a gente fez um trabalho, se eu conto nas aulas, vocês devem ter visto em algum caso, no Hospital do Câncer de Barretos, que a gente fez uma consultoria lá faz uns anos, um super trabalho amplo, enfim, eles tinham na época umas 12 ou 13 fontes diferentes de financiamento, todo tipo, bingo, show de música sertaneja, jantar, venda de produtos, doações variadas, individuais, coletivas, incentivo fiscal, enfim, tinha um monte. A gente ampliou para mais umas 10 ou 12. Né? A gente adicionou, então, toda a questão internacional, recursos com farmacêuticas, com empresas, com organizações internacionais similares, né, com o Gênesis Hospital, que tem de câncer lá no St. Jude, lá nos Estados Unidos, que mais? Venda dos CDs através da Avon, das funcionárias da Avon, enfim, fizemos várias coisas. Só que mesmo com todas essas coisas, ainda existia um grande financiador lá, que era o próprio governo, ou seja, o hospital basicamente é um hospital gratuito, pago pelo SUS, e o que ele não tinha divulgado ainda era que, quer dizer, ele não tinha nem pensado em colocar dessa forma, mas ele colocava atendido pelo SUS e a gente tem um déficit, né? Ou seja, na verdade a linha do Henrique Prata é muito essa linha do déficit, mas na real não é que ele tem, quer dizer, ele tem um déficit, mas que ele cobre justamente por essas várias outras fontes. O processo foi que, ao diversificar um monte, a gente estava justamente cada vez mais reduzindo a dependência do SUS. Não porque isso era o objetivo, na verdade o SUS teria que pagar tudo, que afinal é um atendimento público, é função do governo pagar tudo, mas tinha déficit atrás não, o valor pago é sempre muito abaixo, né, do que de fato deveria pagar. Sei lá, se um exame custasse 500, o SUS pagava 100. Então, claro, isso era gerando déficits, como eles falaram. Mas onde eu quero chegar com essa conversa, sem falar muito disso, é que o processo principal nesse aspecto foi reduzir uma dependência que muitos outros hospitais no Brasil, nesse sentido, os hospitais filantrópicos, né, que são financiados pelo SUS, mas buscam recurso de outra forma, se mantém nessa dependência. Então, enquanto outros hospitais têm 90%, 95% financiado pelo SUS, e o resto aí sim é déficit real, né, ou seja, buraco real de dinheiro, o Hospital do Câncer de Barretos, naquela época, estava numa 55%, e baixamos a 44%, 45% também. E não porque a população estava pagando uma coisa que era o governo que deveria pagar, porque eles estavam oferecendo muito mais do que a área pública poderia oferecer. Né? Enfim, aí é outra história, não queria entrar, mas todos vocês, eu conversei com todos, tem claramente uma situação que, como eu disse, a primeira delas, ter clareza de como é que foi o orçamento do ano passado, e se não tem essa informação tem que estar na tua cabeça, é um dado que você precisa saber. Ou seja, o ano passado a gente custou 100 mil reais, 1 milhão de reais, 30 mil reais. É o número que tem que estar na tua conta. Não o quanto que eu arrecadei, ou quanto que eu consegui de doações, não. Quanto que passou pela conta contábil da organização, né? Seja porque foi convênio, seja... Então, essa é a coisa-chave que tem que estar na cabeça de vocês, esse número. E esse número, claro, você tem que dizer assim, bom, e para este ano eu quero isso ou mais, né? Mas o convênio eu conto? Conta, porque o convênio, se você não for fazer nada, ainda assim provavelmente ele vai te dar dinheiro. Mas se você agendar reuniões e tomar café com as pessoas que estão lá, fazer uma social nesse sentido, você também está garantindo, né, de forma subjetiva, eu diria, a continuidade desse convênio por mais anos. Então, é parte da tarefa do captador, do responsável por isso, fazer também essas relações públicas para isso. Então, dinheiro é fundamental aí que seja
quanto que foi ano passado, claro, né, no total, o orçamento real, ou seja, não incluindo custos de funcionar, tudo, esse é um número que tem que estar na tua cabeça, e o outro aspecto sendo assim, se a minha realidade é essa, que estratégias eu uso para ampliar a diversificação, reduzir dependência de determinada fonte. Essa demanda, essa situação, ela vem antes do próprio aumento, como eu falei. Se eu defino uma estratégia boa para isso, se isso está claro, então se eu botar aqui, eu posso criar, aí sim é o momento de eu pensar criativamente, criar uma coisa que eu nunca fiz. Né? Então, nunca captei, nunca vendi uma rifa. Vou então agora vender rifa e vamos ver o que acontece. Né? Bom, esses 5.000 reais que essa rifa pode dar, no meio de 1 milhão pode parecer pouco, mas são 5.000 reais não carimbados, dinheiro novo, que eu posso utilizar agora justamente nessa redução que eu comentei de dependência de fontes maiores. E essa experiência nova vai te perceber, esse dinheiro novo não carimbado, assim, pô, que bacana que é ter dinheiro não carimbado, né? Porque também tem organizações aqui do grupo que lidam muito com recursos carimbados, né? Dinheiros lá que dizem, conveniamente, principalmente, né, de empresas, que o dinheiro é para isso. Se eu tiver uma goteira no meu teto, eu não posso resolver porque o dinheiro está carimbado para outras coisas. Então você começa a ter esse prazer, vamos chamar assim, de conseguir dinheiros não carimbados, e aí você vai vendo que isso pode se expandir e aí está totalmente na sua mão. Né? O processo de obtenção de recursos não carimbados não passa pela decisão de um terceiro, de um edital, de um convênio com o governo, não, está na sua mão. Eu posso vender uma rifa por 5, para conseguir 5.000 reais ou 20.000 reais. Eu posso fazer um jantar que arrecade 500 reais ou que arrecade 1 milhão de reais. Isso depende muito da nossa função, da nossa capacidade de articulação. E cada vez mais isso passa a ser um processo de autonomia, né? De prazer mesmo, de falar assim, olha, está na nossa mão fazer essa organização se desenvolver e crescer. No Brasil, no Brasil e América Latina como um todo, né? Eu tenho falado também com o México, Uruguai, enfim, nós somos muito parecidos na sala de captação e de organizações. Existe uma forte tendência a arrecadações de volumes maiores, né? Empresas patrocinadoras, governos que financiam, cooperação internacional, que durante um tempo também financiou muito, e temos pouca iniciativa das captações de pequeno volume, né? Dinheiros pequenos, né? Por mil motivos, porque dá mais trabalho, porque não sei direito, enfim. Mas o caso é que organizações que lidam com isso estão aí, estão vivas. E muitas organizações que ficaram dependentes de recursos internacionais ou grandes convênios fecharam quando isso acaba. Então, as organizações que a gente ouve, quando pensa em ONGs e tal, pensa em Greenpeace, pensa em Médicos Sem Fronteiras. Por que a gente pensa neles? Porque eles são internacionais e gigantes. Por que eles são gigantes? Porque são milhões de pessoas doando. Não é que eles são gigantes porque a Pfizer bancou Médicos Sem Fronteiras, ou, né, a Monsanto bancou, ou a IBM bancou o Greenpeace. Ao contrário, são porque são milhões de pessoas. Então, essa é a terceira lição de casa que eu pedi. E depois eu vou anotar isso direitinho e mandar por e-mail para vocês para ficar claro. Mas é a terceira questão, esse terceiro pedaço, que adicionem a essa nova estratégia de redução de dependência de uma fonte maior, dinheiros pequenos. Né? E pode parecer contraintuitivo, né? Então, quero substituir no futuro o 1 milhão de reais do convênio por 100 mil pessoas doando, né? Sim. Está muito mais trabalho conseguir 100 mil? Sim. Mas tem vários outros elementos que ajudam na ideia da reputação, da legitimidade, da recorrência, né? Ou seja, é muito mais difícil eu me livrar, 1.000 pessoas deixarem de me doar, muito mais difícil, do que uma empresa deixar de me doar. Uma empresa deixar de me doar é num segundo. Mudou o diretor, ou a pessoa ficou de mau humor, pronto, acabou. É uma decisão de um segundo. Quanto mais doadores, mais diversificado eu for, inclusive com doadores, mais legítimo, com mais reputação e mais sustentável eu sou. Volto a dizer, dá trabalho? Dá muito trabalho. É um trabalho cotidiano, né, diário. É gente que eu preciso ter na organização para fazer só isso, né, para buscar cotidianamente pessoas. Né. Uma forma de perceber essa força das pessoas também, e acho que para grande parte de vocês na nossa conversa eu sugeri
algumas já tinham e outras eu sugeri, é também começar a lidar com eventos, né? Evento é uma outra fonte interessante, não necessariamente com bom superávit, porque tem casos que é até um risco grande, né? Porque você faz um investimento, pensa em fazer um evento, e no final você quase empata, tem organizações que meio que empatam, ou tem prejuízo até em alguns casos, e isso é triste, por isso que eu penso, comento de fazer pequeno, mas é uma forma também de entender a força das pessoas, né? A força de você envolver indivíduos que se interessam por você, te apoiam, é, e isso é uma forma de isso é uma, no final das contas, uma doação avulsa dessa pessoa, né? Ela foi lá para um jantar, ou foi lá sei lá, para um bingo, e ela está, no final das contas, ao ir, está te doando de forma avulsa. Um exercício futuro com essas pessoas é transformar um avulso em recorrente, né? Então, voltando ao plano, esse terceiro elemento-chave aí é você pensar em estratégias, né, que envolvam indivíduos. Seja porque ele doou, ou você quer que ele doe, você vai fazer uma campanha de doação direta, né, pedir para ele doar. Seja porque ele foi em algum evento seu, ou você quer organizar algum evento seu, e aí então é um mecanismo de ele contribuir, né? Ou seja, porque ele comprou alguma coisa de você, né? A Adriana, que eu não lembro agora se ela estava aqui ou não, mas ela está lançando uma linha de bolsas que vão ser vendidas, comercializadas para arrecadar recursos. Maravilha. É, a gente não tem que ter a preocupação de que esse doador, ou esse cara que comprou a bolsa, ou esse cara que foi no bingo, que ele tem que ter a mesma consciência social que a gente tem sobre a causa. Não importa. Ele está contribuindo com a sua forma de contribuição, né? Tem pessoas que dizem, mas isso é mercantilismo. Não, isso é ótimo. É uma forma que a pessoa descobriu de se sentir bem em ajudar, e para nós é dinheiro para a gente fazer a nossa realidade. Então, aqui, o Carlos já falando que marcou o próximo evento dia 23. Maravilha. 110 mulheres no chá da tarde. Ótimo. Ó, que bom, né? Então é bem isso mesmo, né? Vou até aproveitar e contar um gancho que você falou esse negócio do chá da tarde. Tem uma historinha que reflete bem isso que eu estou dizendo também, porque é onde eu queria chegar, né? Esse processo dá trabalho, né? É cansativo, é um trabalho constante, porque está lidando com pessoas, né? Porque a ideia de você buscar dinheiro de uma empresa, aparentemente simples, não é, mas aparentemente fica a ideia, eu vou lá, peço dinheiro, ele me dá e pronto. Não é tão simples assim, mas evidentemente é mais simples, são menos pessoas. Estou lidando com uma, né? Estou lidando com um executivo. E aqui eu estou lidando só para esse evento com 110 mulheres. Imagina então o trabalho que deve dar. Mas para reduzir essa trabalheira toda, se você pode contar também com voluntários, isso não é simples também. Isso você começa pequeno, mas depois vai crescendo. Então eu vou contar duas histórias envolvendo isso. Uma é do Hospital de Barretos de novo, né? Eles já lá atrás, eles começaram a fazer uns churrascos, né? Na verdade, era um churrasco que eles faziam anualmente lá no Hospital do Câncer mesmo, para lidar com voluntários, e daí começaram a surgir as ideias de conversar com esses voluntários para poderem fazer uns leilões de gado, porque Barretos é um lugar muito de gado, de sertanejo, né, de festa do peão, tudo aquilo. E o diretor, inclusive, ele tem gado pelo Brasil inteiro, é um milionário nesse aspecto. Mas, enfim, essas conversas começaram a se fazer esses leilões organizados por voluntários nas respectivas cidades. Então, ou seja, o cara que tinha sido atendido naquele hospital, ele fazia um leilão de gado, porque a cidade dele era de Limeira, né? Do nosso amigo Eliseu, que está aí também. De repente, ele era de Limeira. E fazia um leilão de gado em Limeira, cuja renda era totalmente revertida para o Hospital do Câncer. Trabalho para o Hospital do Câncer, zero. Porque tudo era organizado pelo voluntário de Limeira, né? E aí esse cara de Limeira explicava nesse churrascão que eles faziam para outros voluntários de outras cidades. Resumo da ópera, esse processo hoje em dia, eu não sei quantos, mas se eu não me engano, acho que a última vez o número que ele me passou foi que tinha mais de 240 leilões acontecendo por ano. Ou seja, são 4 por semana, né, nessa conta, mais ou menos. Tanto é que o organizador disso lá em Hospital do Câncer ia nos primeiros e pegava estrada, ia pro, depois deixou de ir, não tinha mais como ir, porque não poderia ir em todos. E aí um ia se sentir desprestigiado se não ia, enfim. Então, em cada leilão desse, meus amigos, isso gera aproximadamente 150, na média, 150, 200 mil reais. Tem leilões de gado que geram 400 mil, tem leilões que geram 50 mil, na média de 150 mil. Então, façam as contas de quanto que está isso. Bom,
Onde eu queria chegar com isso? Que muito legal fazer, e eles chegaram a um nível de eficiência que basicamente o único trabalho do hospital era fazer esse churrascão uma vez por ano, é, explicar um checklist de como é que se faz um leilão, contar os causos, né, os causos melhores do ano passado, histórias divertidas, interessantes, explicando como é que se fazia. O próprio coordenador do leilão em tal lugar, né, o de Limeira, contava para o outro de Bragança Paulista como era, e isso era o trabalho do hospital, o resto era só receber os louros e os dinheiros aí. Essa é uma história. A outra história que eu vou contar, justamente com o chá da tarde, a Unibis é uma organização em São Paulo, né, uma associação de organizações de judeus, lida com a área social, né, focada em judeus. Há vários anos atrás, uns 20 mais ou menos, eu tinha acabado de começar com o terceiro setor, e me ligaram, me procuraram para auxiliá-las, que elas tinham uma decisão a tomar, que era se iam contratar uma empresa de telemarketing para começar a ligar para os outros judeus para solicitar recursos, e que elas não tinham certeza, porque viram o orçamento da empresa era que custava 60%, 70% da doação era para pagar a própria empresa, porque tinha a mulher do que ligava, o motoboy que não sei o que, comprar o equipamento, a conta de telefone, tinha todo um custo, né, para isso, e elas, judias, né, então estavam muito dizendo, mas é isso mesmo, Marcelo? E o problema é que é isso mesmo, os custos são isso, não estou nem dizendo que eles roubam nem nada, mas é realmente uma operação cara. Mas eu falei como provocação, falei assim, por que a gente não faz o seguinte, vamos fazer uma operação piloto aqui, né? Eram umas senhoras, a mais nova devia ter 60 anos, e eram umas 6. Por que a gente não faz um experimento aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar daqui a 15 dias, e nesses próximos 2 semanas, vocês vão ligar para suas amigas. Para aproveitar e dizer, olha, da sua casa mesmo, né? Você já tem custo zero de telefone, cada uma liga para suas 15 amigas, 20 amigas, gente que não faz tempo que não fala, e fala da Unibis, conta, e vamos ver quanto que isso gera, como é que a gente pode pensar, porque a gente vai treinar, a ideia ainda era pensando no telemarketing, mas como é que a gente pode fazer um jeito que a gente treina a fala, vê a receptividade e tal. Bom, nos encontramos 15 dias depois, resumindo a ópera, elas estavam radiantes, elas estavam melhores, hein? Eu preciso dizer isso para você, elas estavam mais bonitas, mais jovens, mais bem vestidas, estavam brilhantes, né? E eu falei, mas o que aconteceu? O que vocês fizeram? Né? O que foi essa coisa tão incrível? Né? Vocês estão... Marcelo, foi incrível. Aí uma delas comentou, foi incrível, eu peguei minha listinha telefônica e liguei para amigas que fazia 3 anos que eu não falava, outras que fazia 10 anos que eu não falava, e falei da Unibis, falei do meu netinho, falei de não sei o que lá e tal, né? E todas dizendo a mesma coisa. Teve uma que falou assim, não, eu fiz melhor, eu chamei várias para casa para fazer um chá, por isso que eu lembrei. Fizemos um chá da tarde, e no chá da tarde, eram umas 10, eu expliquei da Unibis, já dei dinheiro lá mesmo e tal. Bom, a história foi que a gente concluiu nessa reunião que não ia contratar outra operação de telemarketing, naquele caso, né? Algumas tinham dito que, inclusive, que algumas amigas não só deram dinheiro, como queriam se voluntariar também para fazer isso. Então a coisa começava a gerar justamente uma escala, uma progressão geométrica, né? Faz muitos anos que eu não falo com essas velhinhas especialmente, espero que estejam vivas, boa parte delas ainda, mas o fato é que isso foi de novo um caso onde o voluntariado contribui de forma muito eficiente. É um detalhe, é uma coisa importante entender. Isso eu falo no meu livro. Eu não sei se eu botei o meu livro, vou botar o meu livro para quem não tem, o meu livro na área de membros lá também, porque num dos episódios, num dos capítulos do livro, eu conto dessa história das velhinhas e conto um pouco essa questão do voluntariado, como é que é uma coisa bacana, né? Mas tem que ser bem feita, porque a gente costuma, quando pensa em voluntariado, ou dar trabalho chato para o voluntário, né? Ou gerar muita expectativa em relação a ele. E tem que ter um equilíbrio aí, né? Essa história das velhinhas que eu comentei, da Unibis, eu não falei qual era a meta, não falamos quanto que tinha que ser feito, não falei que você tem que ligar para 100 mulheres, eu deixei livre, eram 6 diferentes, cada uma ia fazer do jeito que a gente ia observar. Então é muito importante essa questão, porque elas vão ganhando força, vão ganhando animosidade, vão ficando felizes para isso. Depois que isso acontece, que a gente cria um processo mais coordenado. Num primeiro momento, semeia, né? Vai semeando essa iniciativa. Mas enfim, de novo voltando à questão do plano, que é o nosso objetivo, e estamos acabando aqui o prazo de conversa, que eu combinei que era 1 hora, né? Não necessariamente a gente tem que colocar o assunto voluntariado no plano. Mas o que sim vocês têm que ter uma observação, né, um textinho aí embaixo em algum momento de pensar a respeito aquelas coisas que vocês não sabem se tem condições de fazer bem,
ou acham que não vão fazer bem, primeiro, não gere muita expectativa para isso, evidentemente. Então, se ela nunca fiz evento, então, a primeira questão é, talvez eu não deva fazer, ou talvez eu faça, mas faça pequenininho, ou talvez eu faça, mas me alie com alguém que sabe fazer muito bem. Né, com a Ana, eu lembro que a gente conversou ontem, antes de ontem também disso, tem os eventos que eles já realizam, né, para uma pessoa mais mais a terceira idade, enfim, mais velhos, mas seria interessante fazer alguma coisa com os jovens. Mas essa questão com os jovens seria, eu sugeri, vamos fazer com gente que faz já. Então, sei lá, um produtor de shows na sua cidade que faz isso ganhando dinheiro e traz as bandas, ótimo, legal. Será que não é bom conversar com ele para ver se ele topa, num primeiro momento, fazer isso e uma parte da renda for para a organização? E talvez ele diga sim, talvez ele diga não, mas é uma forma de você aprender como faz, talvez ele mesmo se interesse em continue fazendo, né? Exemplos que eu vivi também, né, em São Paulo, né, em organizações que começaram a fazer maratonas e corridas, enfim. As primeiras foram feitas por empresas especializadas nisso. Mas aí começamos a ver que tinha um custo elevadíssimo, né? É a mesma história que a gente falou do telemarketing. Né? Claro, toda empresa que começa a fazer isso, e principalmente que ela não é filantrópica nem nada, faz como business mesmo, né, e ganha dinheiro buscando patrocínios, enfim. Todas essas iniciativas, elas podem ser feitas de outra forma, desde que você ganhe conhecimento, sabe fazer. Enfim, eu não vou citar nomes, porque senão as empresas vão ficar bravas comigo, mas teve duas organizações que a gente acabou aprendendo como faz e depois passaram a fazer sozinhos. Contrataram serviços que não sabiam fazer ou não eram especialidade, mas uma corrida que custava 400 mil reais só de custo, hein, sem só botar as pessoas lá para correr, e arrecadava-se 450 mil, então no final ficava 50 mil de saldo. Hoje em dia essa corrida sai por 100, 120 mil e se arrecada 300 mil. Também não se arrecada com aquele volume, porque era uma coisa realmente muito mais grandiosa, mas pô, são 150, 200 mil a mais, né, que a operação gerou. Então, este ano, se é uma novidade, não pense em fazer essa coisa grandiosa, mas pense onde eu vou botar o pezinho para fazer essa novidade pequena, aprendendo ainda, e que isso então faça parte desse pacote. Então, resumindo, essas três frentes importantes, faltou falar uma outra, mas eu falo daqui a pouquinho. As três frentes principais 2018, qual é o número, as metas de submissão, então quanto que eu arrecadei, qual que foi o meu orçamento geral em 2018 e quanto que cada parte das fontes geraram para dar essa soma. Então, arrecadei 100 mil, 60 mil de convênio, 30 mil de empresas, 10 mil de evento. Ok, fechou a conta. Isso é 2018. E o objetivo, então, é, no mínimo, crescer 20% para esse ano. Segunda frente, né? Então, como que eu reduzo uma operação? Toda organização tem uma fonte que é mais... que é principal, né? Como eu reduzo a dependência dela. Essa é uma tarefa cotidiana. Todo ano eu tenho que ter essa tarefa de reduzir. Às vezes eu reduzo de um e cresço em outra. Tudo bem. Mas sempre vou ter uma tarefa de reduzir dependência, porque isso é mais saudável, gera uma coisa mais sustentável. Terceira frente, essa questão que eu falei de indivíduos, pequenos dinheiros, ou seja, como é que isso, você começa pequeno, você não vai substituir um orçamento de 1 milhão do dia para a noite, de 1 milhão em indivíduos, não vai, mas você não, deixa de adiar, não é para adiar mais, todo mundo vai, depois eu vejo, passam-se 20 anos e as pessoas, as organizações não lidam com indivíduos. Então, focar nesses indivíduos, né, como é que eu posso crescer isso, que mecanismos eu tenho para ajudar, seja voluntário que me ajuda, seja o telemarketing que eu fiz, que eu pensei, enfim. Essas frentes. E um outro assunto que eu lembrei aqui, deixa eu ver se eu falei todos eles que eu queria falar, porque eu vou deixar um tempo a perguntas, por isso que eu também queria deixar um pouco com vocês. As novas, reajando, quais fontes, campanhas... sim, um assunto muito importante. Lembrar também, adicionem nessa equação, se tem coisas que a organização já fez antes e deixou de fazer. Então, sei lá, em vez de pensar do zero a fonte de um evento novo, talvez você descubra que há 6 anos atrás, você nem trabalhava com organização, se fez um bingo, ou se fazia não sei o quê, e vai atrás de informação. Por que não faz mais? Não faz mais porque uma pessoa que fazia foi embora. Então, mas se tem um histórico dentro da organização, isso também é muito saudável. Então, também pesquisar para trás também é importante. Então, isso não é um dos 3 elementos, mas é um assunto que eu esqueci de falar que eu tinha anotado aqui. 10 minutos de perguntas e respostas, se tiverem, né? Talvez estejam, enfim, mas façam aí, fiquem à vontade. Nos próximos eu ia até sugerir, gente, pode fazer pergunta na hora e eu respondo ao final do webinar, então não precisa se preocupar.
Mas a minha ideia aqui que agora, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês possam fazer, e se não tiverem, espero que tenham, mas se não tiverem também, ou quando terminarem, a gente encerra aqui, que eu tenho uma reunião com o Gustavo daqui a 10 minutos, né, que a gente combinou, né, Gustavo? Então, para os demais aí, já estamos em 9. Alguém chegou mais recente, acho que foi... o Carlos, outro Carlos, né? Acho que outro Carlos chegou. Vamos ver aqui só uma coisinha. Carlos Matos. Vontade é fundamental não ser preparar chá para mulheres, mas chamei uma equipe de 7 mulheres que estão cuidando de todos os detalhes. Que ótimo, exatamente isso, Carlos. Essa está super bacana, com muitas ideias vindo delas. O melhor é que essas mulheres não são contribuintes e não têm envolvimento com a organização, são novos nomes. Muito bom mesmo. E aí, você vai perceber que essas mulheres aí, elas vão passar a querer fazer parte da organização com outros envolvimentos, né? Então é bem isso, você está criando uma perna, né, um braço aí de crescimento exponencial a partir de uma coisa que inicialmente pode ser até pequena, né, não tem grandes lucros, grandes questões, mas é um braço, né, uma extensão que se faz aí de contatos. Muito bem, que mais? Temos 9 na sala, acho que foi isso, né? Chegando com a chegada do Carlos, ficamos mais um. Algum outro comentário? Deixa eu ver se eu falei tudo. Bom, eu fiquei também de mandar para vocês o livro que eu vou botar na parte de bônus lá, para vocês acessarem. Para quem não tem, acho que alguns de vocês já têm. Que mais? Dos que eu falei, acho que tinha alguma coisa que... O resto eu falei tudo, das frentes. Sim. Bom, isso acho que mais ou menos eu disse. Todos vocês, eu falei sobre, no mínimo, 3 frentes, né? 3 fontes diferentes de recursos. A gente focava, ainda que existam mais, mas pensar que se eu tenho pelo menos 3 fontes, que elas são equilibradas, em nenhuma delas maior que 33%, 40%, ótimo, né? Claro que podem ter mais que 3, mas o complicado é quando eu tenho, a grande maioria das organizações tem uma fonte de 90% do orçamento e uma de 8 e outra de 1, né? Então, ou seja, essa de 1, em vez de desistir, ao contrário, ver se ela tem um jeito de crescer, né, de ampliar, né? Então é bom também fazer esse desenho aí. Olha lá, o Carlos. Então eu falei para eles que você veio de Uruguai, Carlos, não se preocupa não. Mirna, quando possível, eu gostaria de ouvir experiências de arrecadação via site, redes sociais, etc. Ótimo, boa. Vamos fazer na próximo, né, webinar, vai ter uma parte que é em relação ao plano diretamente, mas eu vou pegar uma parte meio justamente de marketing digital, né? Tem uns raciocínios, os mecanismos de fazer o processo que é diferente da dinâmica de a gente fazer. E eu vou até botar, ainda bem que você falou isso, Mina, eu vou pegar, tem umas 2 aulas minhas mais recentes que eu vou também disponibilizar para vocês, que fala justamente disso, que tem uma sequência, né? Ou seja, o segredo está, isso eu te adianto, ou seja, a área digital, o modelo digital, ele não é o pedir pelo pedir, você oferece, você dá primeiro. Então você vai dando coisas, dando conteúdos qualificados, você vai dando, e prioritariamente vocês vão dando conteúdo bom, de coisa que você tem, né? Todos nós temos experiência e temos informação boa para oferecer, né? Você com Américas Amigas, né? Ou seja, tem um conjunto de informações que poderiam ser distribuídas e talvez já sejam, mas que você possa criar essa campanha, disponibilizar gratuitamente em troca do e-mail da pessoa. Então, baixe aqui para você ter, enfim, 5 dicas de como fazer prevenção do câncer de mama. Sei lá, estou inventando agora. Ou 7 dicas, ou 10 passos para fazer descobrir, fazer como funciona o processo. Enfim, você dá isso, a pessoa tem interesse, ela baixa isso, a troca de e-mail, e esse e-mail é um potencial doador. Para esse e-mail que você recebeu, esse contato, esse prospect, tem uma sequência de e-mails que você vai convencendo ele para trabalhar. Eu estou falando agora muito rápido isso, vou explicar com muito mais calma no próximo webinar, mas também vou deixar 2 aulas que explicam isso. Mas se eu fosse resumir, o processo o que funciona muito bem no marketing digital antes de pedir, antes de pedir, entregue. E você gera um gatilho mental, que a gente chama de gatilho mental da reciprocidade. A pessoa se sente inconscientemente com uma certa dívida com você, né? Assim como funciona também no presencial, né? Vai lá na praça da cidade pequena e hospital da cidade mede sangue, mede pressão, desculpa, mede sangue não, mede pressão,
e você anota o telefone e tal. Só esse gesto de medir pressão gratuitamente, a pessoa se sente em dívida e acaba doando depois a partir de um pedido concreto. Isso também acontece no presencial. Mas no web é bom porque é automatizado isso, né? Eu automatizo toda essa esteira que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Legal? Crowdfunding, legal, vou falar de crowdfunding também, Adriana, sim. Tem experiências, inclusive, do próprio grupo aqui, que depois eles vão poder contar. O Júlio fez alguma coisa nesse sentido, e mais alguém que eu não estou lembrando. A Melissa também tinha feito, se não me engano. Aí eu estou agora. Vamos ver aqui. Gustavo, para instituições realmente muito pequenas, quase sem pessoal ou rede de contatos, pergunto se essas ações de pequenas arrecadações como bingo, churrasco, seriam um sucesso. Por isso não seria necessário ter uma quantidade razoável de pessoas envolvidas com a organização para funcionar? Gustavo, depende. Eu posso terceirizar tudo, né? Eu posso fazer um evento de arrecadar R$ 1,5 milhão, onde eu contrato a organizadora do evento, né? E pronto. E eu me relaciono só com essa organizadora. E ela vai coordenar todo o resto, e vai ter 100 pessoas trabalhando, né? Entendeu? Então, não necessariamente, e eu estou falando 1 milhão, como poderia dizer 50 mil, claro, estou dando só proporções. É que esse caso de 1 milhão existe concretamente, né? Tem inclusive uma amiga minha, que foi ex-aluna minha, que hoje em dia é a maior especialista em eventos de arrecadação no Brasil, a Regina Elô. Ela toca, ou seja, e ela tem uma sensibilidade social muito legal, porque ela também lida com terceira idade. Inclusive, olha, para agora, ela é diretora, o fundador de uma organização que chama Velho Amigo, que é para terceira idade. Esse assunto vale para vários de vocês aí que lidam com terceira idade, né? A Ana, se não me engano, o Júlio também, né? Então é outro assunto. Mas só para te responder, não preciso fazer essa questão, eu não preciso ter ou funcionários ou voluntários para tocar lá o dia a dia do evento. Eu posso contratar esse serviço, né? Isso não é nenhum crime fazer isso. É um investimento, né? Então, acho que nesse sentido é importante, e tem muita organização que cresceu assim, inclusive, né? Carlos Mas, como transformar doações avulsas em recorrentes? Olha, não é que tenha uma mágica ou um segredo. De novo, tem a ver com essa questão. A gente tem que imaginar um funil, como existe o funil de vendas que as pessoas falam, é um funil da doação, né? Eu tenho uma. Na verdade, eu uso mais a lógica de uma pirâmide, eu falo um funil invertido, né? O que eu tenho, na verdade, na base dessa pirâmide? Isso também eu vou mostrar. É bom que vocês vão perguntando, eu vou passar depois para você um PowerPoint que eu tenho desse funil. Vou botar aqui pirâmide, senão eu esqueço. Imagina que a gente tem um conjunto cotidiano, o tempo todo fazendo coisas que é o seguinte: um desconhecido, eu transformo ele em conhecido ou prospect. Por quê? Porque ele baixou alguma coisa de mim, eu dei para ele algum presente, um e-book, uma informação. Desse desconhecido, eu quero que ele vire um doador, e aí geralmente ele vira um doador avulso no primeiro momento, dando dinheiro para você, indo a um evento, comprando um material, um serviço, enfim. Esse doador avulso que eu virei recorrente, quando ele é recorrente, o que eu quero dele? Que ele me doe mais. Então ele doa R$ 20 hoje, eu vou processar que ele me doe R$ 100. É uma pirâmide com isso, porque não é que são todos. Eu tenho o mundo inteiro, alguns conhecidos, os caras que doam avulso, os caras que doam concorrente, um cara que faz um upgrade e doa menos, e lá em cima no topo, e já falamos disso, né, Carlos? Os heranças e legados, ou seja, o cara antes de morrer, ele inclusive se sentiu tão relacionado com a organização e com a causa, que ele resolveu botar em testamento que parte da renda é essa. Isso é a cerejinha do bolo, né? É uma história de vida com essa pessoa que chega a isso. Como fazer para eu subir essas escalas? Muito contato, muita informação, muito oferecer, muito dar a sensação de pertencimento, a pessoa se sinta parte, né? Ou seja, imagina o que faz uma pessoa com 70 anos, 80 anos, decidir doar parte, em vez de dar para o filho, para o sobrinho, uma parte disso é para a organização. É porque ela está muito agradecida, é porque ela está muito feliz, ela está muito contente de que essa organização foi importante para ela. E existe estratégia para isso. Então, na mesma linha do legado, que é a ponta da cereja do bolo, como eu falei, o raciocínio é o mesmo, mas em outras escalas. Né? Por que eu transformei um desconhecido em conhecido? Porque eu dei algo para ele. Por que eu transformei um conhecido em doador? Porque eu ofereci para ele a sensação de pertencimento, de chegar à parte. Por que eu dei? O doador avulso virou recorrente? Porque é mais pertencimento ainda. É pertencimento contínuo. A gente está convivendo, estamos namorando aqui. Eu estou continuamente fazendo você fazer parte do nosso jogo. E por aí vai. Então, o que eu digo, não é que tem um segredo, não é que tem um truque, mas é convívio, relacionamento, texto bom, né?
bem escrito, né, participação, engajamento nisso, né, tá o tempo todo trabalhoso, mas é evidentemente possível. Esse a questão, o segredo. Não tem segredo, né? A questão é essa. Mas percebe que em qualquer escala, não é só do avulso para o recorrente, a gente tem esse processo. Gente, eu vou seguir aqui, vou fechar, porque senão o Gustavo, que está aqui, vai me dar bronca, porque a gente marcou com ele justamente agora, meia hora. Mais um minutinho só de despedidas. Alguém quer fazer algum comentário? Tem uma última dúvida que eu possa responder depois, ou para deixar para temas para o próximo. E só, enquanto vocês vão escrevendo aí, fiquem à vontade em escrever, mas eu vou dizer o seguinte: vocês têm uma lição de casa, sim. Eu vou passar, vou cobrar de vocês por e-mail essa lição, que é essa que eu falei. Começar o plano de 2018, definir qual que é a redução de dependência que eu tenho, qual que é a fonte que eu tenho dependência grande. Eu já sei, né, porque eu já conheço de vocês, mas quero isso por escrito para que você oficialize isso, né, como seu compromisso. E essa terceira frente, que é justamente como é que eu incluo aí doações menores para compor, que num primeiro momento, esse ano, vão ser menores mesmo, não vão fazer muita diferença até, mas com o longo prazo, isso aqui vai se transformar numa coisa maior, e vocês vão ver a diferença acontecendo a partir daí. Isso eu vou mandar por e-mail, nos tranquilos. Ok? A Wanderly está aí também. Legal, Wanderly. Obrigado. Até a próxima. E então, quem quiser assistir isso de novo, me dá um dia, eu acho, ou talvez hoje à noite mesmo, já jogo isso para lá e já mando também, aviso vocês e mando por e-mail essa gravação. Ok? Podemos fechar? Bom dia, então, Carlos. Bom dia, Wanderly. Mirna, os dois Carlos, né? Gustavo, espera, vamos falar pelo Appear, que não sei se você já usou ou não, mas depois eu te mando o link, acho que já está aí. E vou fechando aqui, então. Tá bom, gente? Até mais, até a próxima. Nos falamos em breve. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.